A ideia surgiu da vontade de alcançar pessoas não só no online, mas no offline também. Então pensei, vou escrever um livro de rápida leitura, prático, fácil compreensão para alcançar o maior número de pessoas e parece que tem dado certo. A educação respeitosa começa através de uma mudança de pensamento por parte do adulto primeiro, de entender que a criança tem igual valor. De entender que por se tratar da pessoa mais vulnerável da sociedade, é aí que a gente precisa se disponibilizar em ajudar essa criança, ao invés de castigar e de punir. Afinal das contas, dos dois, quem tem o cérebro maduro somos nós. Faz sentido, né? Você fez assim com a cabeça. Eu tô assim... Tem duas possíveis explicações para isso. A primeira é porque nós, na nossa infância, também fomos criados dessa maneira, com expectativas irreais sobre o nosso desenvolvimento. E uma segunda possível explicação, que é mais histórica e remete aí ao século XVIII e XIX, de uma pedagogia nebulosa, na qual a criança era vista como um ser que precisava andar dentro de certos princípios e de que qualquer manifestação fora desses princípios era vista como manifestação do mal. Então essa visão fez com que os adultos começassem a criar as crianças de maneira muito violenta e muito desrespeitosa, a fim de garantir assim uma salvação para elas, mas nós sabemos que hoje em dia, obviamente, a ciência já desbancou isso e sabemos que os comportamentos desafiadores, na verdade, têm muito mais a ver com a imaturidade delas do que com qualquer influência maléfica, malévola. Vamos lá, nós precisamos primeiro diferenciar duas coisas. Uma coisa é o sentimento, a outra coisa é o comportamento. O que a gente geralmente faz é olhar para o comportamento, que é uma birra, a criança que está mostrando a língua, que está dando uma resposta assim meio atravessada, e a gente foca nisso com a vontade de controlar para que essa criança jamais faça isso de novo. Mas o que a gente precisa entender primeiro é que a criança está se comportando assim porque por trás existe um sentimento. Então o primeiro passo é entender o que esse comportamento está me comunicando, o que está por trás desse comportamento. Por quê? Todo comportamento desafiador é, na verdade, uma comunicação. Só que por causa da criança não ter ainda um cérebro maduro, ela não vai conseguir chegar para a gente e falar assim: mamãe, hoje eu estou frustrada porque o amiguinho me bateu na escola. O que ele vai fazer é manifestar essa frustração através de comportamentos desafiadores. E aí, mais uma vez, entra em ação o nosso cérebro maduro em interpretar o que esse comportamento significa. Uma vez que eu consigo entender o que está por trás, o sentimento que move esse comportamento, aí eu acolho esse sentimento primeiro, validando o que a criança está sentindo. Porque ela tem direito de ficar frustrada, ela tem direito de ficar triste, ela tem direito de sentir tudo. E uma vez que eu acolho, aí sim eu posso conduzi-la em seu comportamento. Do mesmo jeito que a gente acolhe os sentimentos dos nossos melhores amigos, dos nossos parceiros, a gente também precisa fazer isso com as nossas crianças. Do mesmo jeito que quando uma amiga liga pra gente e quer desabafar, a gente para tudo que a gente está fazendo para escutar essa amiga. Precisamos fazer isso com as crianças, principalmente porque elas não têm recursos emocionais ainda para lidar com as birras. Então, mais uma vez, nós, cérebros maduros, precisamos acolher esses seres humaninhos cujos cérebros não estão tão maduros ainda. Vamos então falar sobre as birras, mas dessa vez não sobre as birras das crianças, sobre as birras dos adultos, porque sim, nós também fazemos birras. Sabe quando a gente discute com o nosso parceiro, a nossa parceira, a gente dá um gelo, fica ignorando, não responde mensagem, sai batendo porta pela casa, fica batendo no armário, fica o dia inteiro no passivo-agressivo? Nada mais é do que uma birra de adultos, que é uma intensa frustração. Ou então quando a gente posta aquela indireta nos stories, ou fica batendo boca nos comentários dos posts. Então, gente, é birra de adultos também. A única razão pela qual você e eu não nos jogamos no chão na hora que a gente está frustrado é porque temos um cérebro maduro. E essa não é uma vantagem pra gente, porque na verdade esse é um processo que acontece naturalmente. Então a gente não pode se vangloriar de não se jogar no chão, de fazer birra, porque o único motivo é porque a gente tem cérebro maduro e não é graças a nós, é a biologia mesmo. Ou vai amar esse vídeo ou vai odiar. O que é o adultismo? Bom, vocês já viram aqui ao longo desse vídeo que nós somos o cérebro maduro. Pois bem, quando eu me conscientizo do fato de que tenho um cérebro maduro, mais maduro do que da criança, que eu tenho mais experiência de vida, que eu tenho mais força, e eu uso isso contra a criança, estou sendo adultista. Quando eu percebo que
tenho cérebro maduro, tenho mais experiência de vida, tenho mais força, tenho toda essa vasta gama de habilidades que me diferencia da criança e uso isso a favor dela, aí eu estou de fato respeitando a criança. Então o adultismo nada mais é do que usar dos meus privilégios de adulto contra a criança. Fica aqui o convite então de vocês lerem o meu livro, para vocês conhecerem de fato o que significa educação positiva, porque sabe, para mudarmos a sociedade precisamos mudar a maneira como a gente cria e educa as nossas crianças e essa mudança começa na gente. Então, compre meu livro e me acompanhem nas redes sociais, @maia_Eigenmann. Se você não souber como escrever, deve estar aqui, aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar escrito meu nome para você poder copiar e colar para ficar mais fácil. E é isso. Obrigada!